Olá, doutores, olá, doutoras, sejam todos bem-vindos. Novamente eu, professor Fábio Cáceres, estou aqui nos estúdios da Faculdade Legale, do Núcleo Legale Educacional, para bater um papo com vocês. E estou aqui para dizer que é de suma importância compreender com exatidão os meandros da advocacia contra bancos. Isto mesmo, eu, que de longa data tenho ensinado os meus alunos a advogar contra instituições financeiras, venho aqui diretamente nos estúdios do Legale para, de maneira breve, porém relevante, demonstrar aos senhores a importância de se estudar o direito bancário. Sabemos todos que o Brasil passa por uma das mais severas crises da sua história. E eu costumo dizer que crise para a advocacia é sinal de prosperidade. Afinal, em período de crise, as pessoas acabam não honrando seus compromissos. As empresas não conseguem honrar os compromissos bancários. As pessoas não têm a menor condição financeira de cumprir os compromissos bancários. E isto, para quem está preparado para advogar neste cenário, se mostra uma atividade bastante fértil. E é exatamente por isso que eu estou aqui com os senhores hoje no Legale. Eu quero bater um papo com vocês sobre a relevância de estudar advocacia contra bancos. Esta matéria é tão importante que os tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, têm se manifestado de maneira constante com relação ao tema. Só para que os senhores tenham uma ideia, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, decidiu recentemente sobre uma questão relacionada à medida provisória que autoriza a capitalização de juros. Também de maneira recente, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre a mesma medida provisória. Nós temos uma enxurrada de súmulas do Superior Tribunal de Justiça sobre matéria bancária. Passo aos senhores apenas algumas para que vocês possam detectar a relevância da matéria. Súmula 379, súmula 380, súmula 381, súmula 384, súmula 472, súmula 539, súmula 541, súmula 30. Doutores, nós temos uma, repito, enxurrada de súmulas que lapidam a atividade bancária. No Supremo Tribunal Federal, súmula 121, súmula 596, julgamentos de alto impacto, ação direta de inconstitucionalidade de número 2316, recurso extraordinário com repercussão geral de número 592377/RS. Agora, de nada adianta você ter a informação deste acervo de precedentes se você não sabe com eles trabalhar. Então não adianta você pegar esta informação que eu acabo de te passar, anotar numa folha, súmula, 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 julgado, julgado, julgado. Porque se você não souber entrelaçar as informações, que são vastas, certamente você não conseguirá alavancar o sucesso na causa. E é exatamente por isso que eu estou aqui. Eu quero que você faça conosco o nosso curso de advocacia contra bancos. Aqui nós temos somente uma abordagem geral para que você note a relevância da matéria. Entre no site do Legale, em cursos de extensão, e faça a sua matrícula para o nosso próximo curso.
temos edições quinzenais deste curso de advocacia contra bancos aqui no Legale. Curso fabuloso, extremamente atualizado. Curso que, inclusive, aborda o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça no que diz respeito à capitalização de juros. Para quem não sabe, capitalizar juros é uma linguagem utilizada pelo direito que implica dizer cobrar juros sobre juros. Eu ouso dizer a vocês que 99% das instituições financeiras capitalizam juros na hora de construir a amortização do saldo devedor. É isso mesmo, 99% delas acabam por capitalizar juros na amortização do saldo devedor. E, se chegarmos à conclusão de que capitalizar juros não pode, isso te traz uma maré de oportunidades. Afinal de contas, se 90% dos bancos capitalizam juros e isso não pode, obviamente, você tem um mercado de trabalho bastante fértil para explorar. Já que não se pode capitalizar juros de maneira desmedida. Existem regras que autorizam a capitalização. E eu digo para os senhores que poucos bancos observam as regras autorizadoras da capitalização. Logo, muitos capitalizam de maneira irregular. E conseguir, no Poder Judiciário, afastar a capitalização de um determinado contrato de financiamento significa dizer, em outras palavras, reduzir a dívida do seu cliente em mais ou menos 30% do valor. Ou seja, de cada 100 mil reais de dívida, muito provavelmente 30 mil reais é indevido. E você conseguirá recompor este capital ao seu cliente. Mas, professor Fábio, o meu cliente já pagou os 100 mil. Melhor ainda, porque este processo se transforma numa poupança a longo prazo. Se você ganhar, o judiciário vai determinar que todo o contrato honrado pelo seu cliente seja recalculado a juros simples. Isso significa dizer que as parcelas deverão ser totalmente recalculadas e a diferença tem que ser devolvida ao seu cliente com juros e correção monetária. Ou seja, se o seu cliente liquidou um contrato de 30 mil, muito provavelmente ele deve restituir, se o trabalho for adequadamente feito e se você obtiver êxito na justiça, ele deve restituir algo em torno de 30 mil reais com atualizações. E aí eu posso dizer a vocês que essas atualizações fazem com que o débito beire a margem, ou melhor, o crédito beire a margem de 40, 45 mil reais. Nesta situação, notem que é uma área bastante rentável. Agora, o que não pode é ficar em zona de conforto, doutores e doutoras. A zona de conforto é extremamente nociva à qualidade do direito. Eu conheço muitos profissionais que me procuram e dizem assim: professor Fábio, eu nunca fiz uma ação bancária, mas eu vou fazer. Será que eu encontro lá no Google algum modelinho de petição? Eu fico com dó do cliente deste advogado. Eu fico com dó. Por quê? Ora, o advogado não sabe o que está fazendo. Ele vai pegar um modelo que contém informações que ele não compreende. Cada processo é uma caixinha de surpresa. Então nós temos lá N situações que podem impactar direta ou indiretamente no êxito da causa. Se o advogado não estiver preparado, portanto, é óbvio que irá perder o processo. E se você é advogado, se você é advogada e me assiste neste momento, é óbvio que você está preocupado com a qualidade dos serviços que você presta ao seu cliente.
E se você está preocupado com a qualidade dos serviços que presta ao seu cliente, certamente irá se aperfeiçoar dentro dos mecanismos necessários a uma boa advocacia bancária. E o Legale está aqui exatamente para te auxiliar nesta tarefa. Afinal de contas, você tem, repito, quinzenalmente, a oportunidade de fazer o nosso curso. E a melhor notícia, este curso ele é 100% online. Ou seja, de qualquer lugar do Brasil, aliás, de qualquer lugar do planeta, pois a internet não tem limites, você pode fazer o nosso curso. Basta acessar o site www.legale.com.br. Repito, www.legale.com.br. Lá você irá encontrar as informações sobre nosso curso de advocacia contra bancos. Professor, o senhor pode nos dar algumas dicas nesta microaula de hoje, já que esta aula tem alguns minutos? Claro que posso. Uma das dicas que eu te dou. É muito comum, quando transitamos pelas grandes cidades do Brasil, notarmos aquelas faixas ou placas com a seguinte mensagem: juros abusivos? Corra dos juros abusivos. Nós temos a solução. Reduzimos a sua dívida em 50%. Aquelas promessas completamente fictícias. Doutores, vocês sabiam que banco não tem limite para cobrar taxa de juro? Olha que interessante. Portanto, se o banco cobra do seu cliente 1% ao mês, 10% ao mês ou 50% ao mês, estes percentuais, por si só, não indicam que há abusividade no contrato. Professor, você está de brincadeira, que absurdo, né? O senhor está querendo dizer que cobrar estes juros na ordem de 50% ao mês, 20% ao mês, não é abusivo? Não. Se você propuser uma ação discutindo que essa taxa é elevada, há grandes chances de você perder a causa. E eu vou te explicar o porquê daqui a pouco. Doutores, vocês acham que os banqueiros são malucos? Vocês acham que os banqueiros eles fariam algo que é contrário à atividade econômica autorizada? É claro que não. Experimente olhar com atenção a sua fatura do cartão de crédito. Aliás, a taxa de juro do cartão de crédito é a mais exorbitante hoje no Brasil. E, de longe, a maior taxa do mundo. Em nenhum país do globo terrestre paga-se mensalmente de taxa de juro no cartão de crédito o que se paga no Brasil. Pode olhar lá na sua fatura. Provavelmente você vai encontrar a seguinte informação: juros anuais, ou seja, ao ano, mais de 400%. Deve encontrar algo na ordem de 450% a 500% ao ano. Olha só que absurdo. Mas pode. E se você for ao judiciário para discutir que o seu cliente paga 400%, 500% ao ano só de juros no cartão de crédito, você vai perder. Olha a importância de estudar com qualidade a matéria. Professor, me prove que eu vou perder. Tudo bem, eu vou provar. Existe um decreto chamado de Lei de Usura, que é o Decreto-Lei 22.626 de 1933.
Decreto-Lei 22626 de 1933. Este decreto, ele tem 2 artigos que nos interessam bastante para esta microaula de hoje. O artigo 1º e o artigo 4º. Para hoje, eu vou falar com vocês do artigo 1º. O que diz o artigo 1º daquele decreto? Ele mais ou menos diz o seguinte: cobrar juros acima do dobro legal não pode. É proibido cobrar juros acima do dobro legal. Ora, o que se extrai desta informação? O que se extrai deste comando? Muito bem. Taxa legal é aquela taxa prevista na lei, por isso que é chamada de legal. Lá em 1933, a taxa legal era a taxa prevista no Código Civil do professor Clóvis Bevilacqua de 1916. E aquela taxa, a legal, repito, era de 0,5% ao mês, 6% ao ano. Portanto, em 1933, com a promulgação do Decreto 22626 de 33, ninguém podia cobrar juros remuneratórios acima do dobro da taxa legal. No caso, o dobro de meio é 1 e de 6, 12. De maneira que ninguém podia cobrar mais que 1% ao mês de taxa de juros remuneratórios. E não poderia cobrar também mais de 12% ao ano de taxa de juros remuneratórios. Passemos adiante. No ano de 2002, houve a promulgação de um novo Código Civil no Brasil. Código este apelidado de Código Reale, porque ele foi esculpido, essencialmente, pelo professor Miguel Reale, já falecido, saudoso professor, na minha opinião, um dos maiores juristas já vistos na história da humanidade. O professor Miguel Reale, filósofo também, no Código de 2002, jogou a peteca dos juros legais para o Código Tributário Nacional, que jogou a peteca para a taxa básica de juros. Dentro dessas oscilações, e direito com oscilação é perigoso, o Superior Tribunal de Justiça editou uma súmula de número 379. Referida súmula dispõe que os juros legais no Brasil, salvo disposição expressa em sentido contrário, é de 1% ao mês, 12% ao ano. Ou seja, podemos interpretar que com o novo Código Civil, os juros legais no Brasil são de 1% ao mês, 12% ao ano. Código Civil este, é importante ressaltar, que entrou em vigor em janeiro de 2003. Muito bem. Se o decreto ainda está em vigor, e ele está, e ele permanece no artigo 1º estabelecendo que ninguém pode cobrar juros acima da taxa legal, juros de remuneração, eu chego a uma conclusão. E a conclusão que eu chego é relativamente simples. Que se hoje, no Brasil, os juros legais estão representados em 1% ao mês, 12% ao ano, isso significa dizer que ninguém, em tese, poderia cobrar juros remuneratórios superior a 2% ao mês, que é o dobro de 2% ao mês, e 24% ao ano. Então, ninguém poderia cobrar juros remuneratórios superiores a 2% ao mês,
24% ao ano. Professor, mas o senhor não acabou de falar que lá no cartão de crédito os bancos cobram de 400% a 500% ao ano? O senhor não sabe fazer conta, professor? 400%, 500%, professor, é muito mais que 24%. Pois é. Só que o artigo 1º do decreto 22.626 de 33, ele não se aplica às instituições financeiras. Portanto, eu, mortal, os senhores que me assistem, mortais, nós estamos sujeitos ao limite lá da lei de usura. Os bancos não. Quem disse isso? Supremo Tribunal Federal, na súmula 596. Então, o Supremo Tribunal Federal, na súmula de número 596, diz que as disposições do decreto 22.626/33, no que diz respeito às taxas de juros e demais encargos, não se aplica às instituições públicas e privadas que integram o sistema financeiro nacional. De maneira que eu concluo que eu não posso cobrar juros superior a 2%, que é o dobro da taxa legal. Os senhores não podem cobrar juros superiores a 2% ao mês, que representa o dobro da taxa legal. Eu não posso cobrar juros superiores a 24% ao ano, que é representação do dobro da taxa anual. E os senhores não podem cobrar juros superiores a 24% ao ano, que é o dobro da taxa. Agora, o que eu posso dizer a vocês é que os bancos podem cobrar juros superiores a 450%. Juros superiores a 500%, e isso não quer dizer, por si só, nenhuma abusividade. Aliás, o que eu estou dizendo pode ser encontrado na súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça. A súmula 382, ela é muito clara em sacramentar que, prestem atenção, a cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Ou seja, cobre o que você quer. Este é o entendimento do STJ. Alguns mais atentos e que conhecem um pouco da atividade bancária vão dizer que eu estou desinformado, porque o STJ já julgou em recurso especial o tema limite de juros. E o STJ estabeleceu, não por súmula, mas por precedente, julgamento de recurso especial, que se um determinado banco cobrar uma taxa acima da média de mercado, ela será considerada abusiva e deve ser reduzida aos parâmetros da média. Nossa, essa decisão é maravilhosa para inglês ver, porque na prática eu quero ver você encontrar um banco que cobre juros acima da média de mercado. Afinal, quem dita a média de mercado? Os próprios bancos. E nós temos uma concentração bancária no Brasil gigantesca. Eu conto nos dedos os grandes bancos. Temos aqui, no máximo, 4 ou 5 grandes bancos que dominam o cenário financeiro nacional. Óbvio que os gigantes é que ditam a média. E este julgamento, que diz que a taxa está limitada à média, não os atinge. E eles é que são os grandes responsáveis por elevar a média a patamares exorbitantes, tal como 450% ao ano no cartão de crédito. Percebe que é importante estudar contrato bancário? Percebe que não é só ir lá no Google e jogar modelo de petição que você vai se dar mal? Percebe que 90% dessas plaquinhas, juros abusivos, vamos reduzir a taxa do seu contrato, estão equivocadas? Solução para tudo isso está a um passo de você. Vem comigo. Vamos fazer o curso mais aprofundado.
com mais carga horária, curso com 6 horas de duração, de 5 para 6 horas de duração. É um curso fabuloso, no qual você irá se habilitar para advogar com qualidade contra uma instituição financeira. Detalhe, nós temos bons precedentes no Brasil para advogar com qualidade contra um banco. Só que você precisa saber como utilizá-los. Você precisa ler os contratos e compreendê-los. Todas essas dicas eu darei a vocês no curso de advocacia contra bancos, que será ministrado certamente em um futuro próximo. Entre lá no site do Legale, www.legale.com.br, e visite os cursos, que certamente você encontrará lá uma edição do nosso próximo curso. Você vai encontrar lá no site do Legale alguma edição deste nosso próximo curso. Eu quero agradecer o carinho de todos vocês. Vim aqui de passagem nesse micro curso. Já dei aqui uma micro aula para você, sem utilização de material de apoio, só mesmo no gogó, para falar sobre a possibilidade ou impossibilidade de se limitar uma taxa de juros do contrato. Vejam que nós temos aqui uma informação bem técnica, só que isso é uma pequena partícula do grande universo advocacia contra bancos. No curso, só para que vocês tenham uma ideia da dimensão, nós debatemos a questão relacionada a anatocismo, que é cobrança de juros sobre juros. Pode ou não pode, professor? Debatemos isso no curso. Debatemos a questão relacionada a encargos de terceiros. Muitos bancos inserem encargos abusivos nos contratos. Vamos debater isso. Falaremos também sobre as tarifas bancárias, taxa de emissão de carnê, taxa de registro de gravame, taxa de registro da alienação fiduciária no cartório, enfim. Falaremos de N situações que podem contribuir para o sucesso da sua lide. Falaremos ainda, é importante que você saiba, da venda casada de seguros em contratos de financiamento, venda casada de produtos diversos, PIC, PEC, POC, capitalização. Porque o gerente do banco, para atingir meta, vende até o papel higiênico da agência para o seu cliente. E se ele, obviamente, não estiver atento, e no Brasil as pessoas são majoritariamente simples, sem instrução, o seu cliente vai ficar sobrecarregado de dívida. E aí entra a figura do advogado para tentar salvá-lo deste mundo perverso chamado sistema bancário brasileiro, que fatura bilhões em meses, ao sacrifício do super e mega endividamento da população. Doutores, agradeço o carinho de todos vocês, espero que tenham gostado deste breve curso e até o nosso curso completo, se é que podemos dizer assim, de advocacia contra bancos. Fiquem todos com Deus, muito obrigado e até lá.